Olá, boas-vindas ao curso de Linux promovido pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da UFRN. Este curso está sendo ministrado pelos petianos Axel Augusto, Danilo Galvão, João Mendes, que sou eu, Joseph Van Góes e Vitor Vieira. A aula do módulo 1 será apresentada por mim e por Axel Augusto. Aqui vocês podem ver o conteúdo que nós apresentaremos nessa aula, mas em resumo a gente vai ter uma introdução inicial a Linux, em seguida serão apresentados comandos básicos de interação com arquivos e diretórios e uma explicação de como eles funcionam, como buscar ajuda sobre eles. Depois será falado sobre os comandos de manipulação de texto, caracteres coringas, redirecionamento de strings e composição de comandos. Em seguida, histórico de comandos, arquivamento e compactação, editores de textos e, para finalizar, variáveis de ambiente. Para iniciar, assim, a discussão, eu falarei sobre o histórico do Linux, bem como motivações para usá-lo. Linux é o nome dado a uma família de sistemas operacionais, os quais utilizam o kernel Linux. O kernel Linux foi desenvolvido por Linus Torvalds e lançado no ano de 1991. As distribuições Linux são amplamente usadas na tecnologia da informação, em detrimento de outros sistemas operacionais, principalmente por serem gratuitas e open source. E o fato de elas serem open source significa que elas têm um código aberto e assim qualquer pessoa pode ver, modificar e melhorar aquela distribuição atendendo a outras necessidades específicas. E isso acaba motivando mais pessoas a usarem sistemas Linux por serem open source, criando uma grande comunidade. Inclusive, tem um vídeo muito interessante chamado The Mind Behind Linux, A Mente por Trás do Linux, que é uma entrevista dada por Linus Torvalds, e ele comenta justamente a importância da comunidade Linux para que ele tivesse o status e a popularidade que tem hoje. Eu já mencionei o termo distribuição para esse contexto do Linux, mas no caso, um sistema operacional que é criado a partir do kernel do Linux recebe essa terminologia de distribuição. A distribuição que a gente vai utilizar aqui no curso será o Ubuntu, que é uma das mais populares. Mas também existem diversas outras, como Fedora, Debian e enfim. Seguindo então, a gente tem o terminal, que é o ambiente que recebe os comandos que são digitados pelo usuário e faz a comunicação desses com o sistema operacional. A gente pode acessá-lo via modo texto ou com um emulador de terminal, que é como a gente vai fazer aqui no nosso curso. E o mais comum desses emuladores é o GNOME Terminal, mas também há outros como o Console e o XFCE Terminal. Outro nome comum para terminal é TTI, que também é o nome de um comando que a gente vai ver o funcionamento melhor desse comando daqui a pouquinho. Como foi mencionado, então, o terminal pode ser acessado tanto via modo texto como por um emulador. No Ubuntu, para abrir o emulador de terminal do GNOME, o atalho usado é o Ctrl Alt T. Já para abrir o terminal virtual, que é conhecido como TTI a modo texto, utiliza-se o atalho Ctrl Alt F1 até F7, a depender do modo texto que você quer abrir, da instância, no caso. E geralmente a interface gráfica ela roda como processo em um dos TTIs. Então, para voltar para o modo gráfico, basta apenas apertar as teclas correspondentes àquele TTI. Aqui estão algumas motivações para usar o terminal. A
A primeira é de que ele é mais rápido e consome menos memória que ferramentas com GUI, que é uma sigla para Interface Gráfica de Usuário. A segunda é de que muitas vezes o terminal é a única opção viável de acesso remoto com ferramentas como OpenSSH. A gente vai ver um pouco mais disso no módulo 2, mas normalmente às vezes você precisa acessar remotamente alguns servidores que utilizam algum sistema Linux e para isso a única solução de interação com esse servidor é o terminal. E os comandos de terminal eles podem ser escritos em um script para automatizar tarefas. Aqui no nosso curso a gente não vai aprofundar muito nessa parte de scripts, mas pense em uma situação que você abre o seu explorador de arquivos e você tem uma pasta com diversos arquivos de diversas extensões e você quer copiar para outra pasta os arquivos, somente os arquivos de extensão PDF. Provavelmente, usando o explorador de arquivo, você teria que ir olhando arquivo por arquivo, selecionando cada um e copiando e colando na sua pasta. Mas ao final dessa aula, vocês vão ver que é possível fazer isso apenas com uma linha de comando pelo terminal. Aprofundando mais então no comando tti, que já havia sido mencionado, o que ele faz é mostrar o terminal que está sendo usado. Deve PTS 0 caso esteja abrindo a primeira sessão usando um emulador de terminal e deve TTI1 caso esteja usando o modo texto chamado com atalho Ctrl Alt F1, por exemplo. Existe também o comando ru, que ele mostra todas as sessões de TTI iniciadas. Então, caso não tenha sido iniciada nenhuma sessão em modo texto, irá mostrar o TTI onde está sendo executada a interface gráfica. Falando agora sobre o sistema de arquivos e diretórios do Linux, ele utiliza um sistema hierárquico para os seus diretórios e arquivos, assim como o Windows, por exemplo, e o primeiro diretório, o diretório raiz do Linux, é o diretório root, que ele é representado por uma barra. E aí aqui estão representados alguns dos diretórios que estão dentro desse diretório root. Por hora você não precisa se preocupar em entender a funcionalidade de todos esses diretórios. Na verdade, a gente não vai se adentrar nas explicações de cada uma. Elas estão aqui como uma mera ilustração, mas ao longo do nosso curso, de forma indireta, elas vão ser abordadas. Mas de início, a pasta que o diretório, na verdade, que merece maior destaque é esse diretório home, que ele é quem contém aqueles diretórios convencionais de download, área de trabalho e documentos, por exemplo. Diferentemente do Windows, que possui uma estrutura hierárquica separada para cada dispositivo de armazenamento, como aquela C dois pontos contra barra ou D dois pontos contra barra, no Linux os dispositivos de armazenamentos eles são representados por subdiretórios do root e eles geralmente ficam localizados dentro desse barra mídia ou dentro desse barra MNT. E aí, no caso, esses dispositivos eles precisam ser montados, que no caso essa montagem é a associação de um desses dispositivos a um local específico nessa estrutura hierárquica de diretórios. Nesse slide aqui a gente tem um exemplo do comando def sendo executado e esse comando mostra o uso do armazenamento do sistema. Então, dando destaque aqui, os dispositivos de armazenamento são nomeados com SD, uma sigla para Storage Device, e uma letra. E as partições desse dispositivo são indicadas
com números. Nesse exemplo, a gente tem os dispositivos SDB e SDC. E no caso, SDC1 e SDC2 são duas partições do SDC. Com a introdução e o sistema de arquivos e diretórios apresentados, agora finalmente a gente pode partir para a parte mais prática. Então, inicialmente, eu vou mostrar como pode ser feita a navegação pelos diretórios. Então, aqui com o terminal aberto, o primeiro comando que eu vou executar é o comando pwd, que ele mostra o diretório atual em que nós estamos. Como havia mencionado anteriormente, inicialmente quando a gente abre o terminal, a gente é alocado posicionado, na verdade, nesse diretório home do usuário em que estamos logados. No meu caso aqui, o usuário João Mendes. Então, para eu me mover para outro diretório, o comando utilizado é o comando cd. Aqui eu vou me mover para o diretório documentos, então eu passo o comando cd junto com o caminho, que no caso é o nome do diretório. Então, executando o pwd novamente, é possível ver que de fato eu mudei o diretório em que estou. Outra possível forma de movimentação com os caminhos é passando todo o caminho a partir da home. Então, se eu colocar cd barra home barra João Mendes barra downloads, por exemplo, eu vou conseguir me mover para a pasta de downloads. O nome dado a esse primeiro tipo de caminho é caminho relativo, que ele leva em consideração o caminho do diretório em que você está posicionado agora. Já esse segundo tipo de caminho é o caminho absoluto, que ele não leva em consideração isso, mas todo o caminho para aquele diretório a partir do diretório home. Uma coisa interessante de se comentar é que os comandos do terminal, eles têm nomes bastante sugestivos, o que acaba facilitando a memorização deles, já que também existem bastante comandos para o terminal. PWD, por exemplo, é um acrônimo para Print Working Directory, que numa tradução seria imprima o diretório de trabalho. Já o CD é um acrônimo para Change Directory, que numa tradução seria mudar de diretório. Além dos caminhos relativos e absolutos, os caminhos podem também conter alguns caracteres especiais. O primeiro é o til, que ele representa o home do usuário. Por exemplo, se seu usuário é aluno, esse símbolo representa o caminho barra home barra aluno. Também tem o caractere que é o ponto, que ele representa o caminho atual, ou seja, o que aparece na saída do caminho PWD. Além do ponto, também tem o ponto ponto, que ele representa o diretório pai do caminho atual. Por exemplo, se a saída de PWD for barra home barra aluno barra documentos, o caminho ponto ponto barra downloads representa o caminho barra home barra aluno barra downloads. Então, do exemplo que eu mostrei agora, quando a gente estava no diretório documentos, para ir ao diretório downloads, não era necessário passar o caminho absoluto todo. Era só passar para o comando cd, o ponto ponto barra downloads. Nesta parte da apresentação, eu vou falar sobre as formas de interação básica com arquivos e diretórios, que são as possibilidades de criá-los, listá-los, movê-los, copiá-los e também deletá-los. Bem, o comando para criar diretórios é o mkdir,
E assim como outros comandos que esperam receber um caminho, como foi o caso do cd, que a gente viu agora há pouco, esse comando também espera receber um caminho que pode ser relativo ou absoluto. Já o comando para listar arquivos e diretórios dentro de um diretório é ls. Esse comando ls também pode receber um caminho absoluto relativo, ou caso ele não receba nenhum argumento, ele vai listar o que está no diretório atual, como a gente vai ver agora. Dentro do diretório documentos, eu vou criar um novo diretório chamado novo-diretório. Para isso, eu digito o comando mkdir espaço, o nome do diretório que eu quero criar. Com isso, eu tenho um diretório criado. Para confirmar, eu posso listar o conteúdo do diretório documentos. E como é possível ver, o nosso diretório que foi criado agora já está ali. O que eu farei agora é criar um outro diretório chamado novo-diretório.txt. Então, mkdir, o nome do diretório. Eu tenho também o diretório criado. Eu criei o diretório com esse nome terminado com .txt para chamar a atenção que o tipo de arquivo em um sistema Unix não é determinado necessariamente pela a sua extensão. E na verdade também diretórios são arquivos que contêm direcionamento para outros arquivos. E eu consigo identificar se um arquivo ele é um diretório ou um arquivo, de fato, digitando o comando ls-l. O primeiro caractere de cada linha vai então indicar se ele é um diretório ou não. Aqui, como nós temos dois diretórios, os dois são identificados com D. E a gente vai ver em seguida que quando for um arquivo mesmo, o que vai ter aqui vai ser um traço, um hífen. Para criar um arquivo, o comando utilizado é o touch. E na verdade esse comando o que ele faz é alterar a data e hora da última modificação daquele arquivo, mas caso o arquivo não exista, ele vai criar um novo. Então voltando aqui para o terminal, digitando touch meu arquivo.txt, a gente está criando um arquivo com o nome meu arquivo.txt, como a gente pode ver aqui com a listagem feita pelo ls. E de acordo com o que eu havia mencionado, como esse arquivo não é um diretório, aqui nessa listagem o primeiro caractere dele é um hífen. O comando que move um arquivo é o comando mv. E a gente vai ver que esse comando também serve para renomear um arquivo ou diretório. Então a gente tinha criado anteriormente o arquivo, meu arquivo.txt. Então, e também a gente já tinha criado o nosso diretório chamado novo diretório. Então o que a gente vai fazer agora é mover o meu arquivo.txt para o novo diretório. Então fazendo a listagem a gente vê que o arquivo sumiu da nossa pasta atual e listando o conteúdo de novo diretório, a gente vê que o meu arquivo agora se encontra lá. Então, movendo agora para o novo diretório, a gente pode digitar mv, o nome do nosso arquivo e o nome de um novo arquivo. Listando agora, a gente vê que, na verdade, o arquivo foi renomeado. Note que o comando mv se comporta com base nos argumentos que são passados para ele. No primeiro caso, a gente passou o nome do arquivo que a gente queria mover e o nome de um diretório. Então, assim, o comando identificou que o que deveria ser feito seria mover o arquivo para o diretório em questão.
Já no segundo caso, a gente passou como argumento o nome do arquivo e outro nome que não era o nome de um diretório. Então, o comando entendeu que o que deveria ser feito seria uma renomeação. Mais em breve ainda nesta apresentação, eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão de argumentos dos comandos. A cópia de arquivos é feita com o comando cp e a forma de usar e opções são bastante parecidas com as do comando env. A gente vai ver agora. Com o arquivo renomeado que a gente tinha, a gente vai copiá-lo para o diretório de documentos. Feito isso, agora a gente lista o nosso diretório atual, percebe que o arquivo ainda se encontra aqui. Também listando o que tem no diretório de documentos, o arquivo também foi copiado para lá. Para a deleção de arquivos e diretórios, existem dois comandos, que são o rm e o rmd. O comando rm, por padrão, ele deleta arquivos, enquanto o comando rmd ele remove diretórios vazios. Daí, o comando rm-r é quem vai remover diretórios que tenham algum conteúdo. Nesse caso, ele remove o diretório e todo o conteúdo que está dentro dele. Uma coisa que é importante prestar atenção é que esses comandos removem permanentemente e não perguntam antes. Então, caso você queira ser perguntado se tem certeza que quer remover aquele arquivo ou diretório antes de fazer a remoção, existe a opção "-i" do comando rm. Aqui tem um exemplo, se você digita rm-ri, o nome do diretório, ele vai apagar recursivamente todo o conteúdo daquele diretório por causa do R e, no caso, vai perguntar antes se você quer realmente apagar tudo que está dentro de diretório. Ok, então novamente no terminal, inicialmente eu vou dar um clear para limpar o conteúdo dele e deixá-lo mais legível. Então eu vou retornar um nível e remover o novo diretório com rm-r. E como é possível ver com ls, de fato o novo diretório foi removido. Agora o que eu vou fazer é criar três diretórios, diretório 1, diretório 2 e diretório 3. Percebam que eu consigo fazer isso usando o mkdir só uma vez e passando o nome de cada um desses diretórios ao mesmo tempo como argumento para ele. Agora eu vou criar um arquivo 1.txt no diretório 1 e também criar um subdiretório no diretório 4. E aí eu faço isso adicionando um traço P ao mkdir, que ele cria diretórios no caminho que foi passado, caso eles não existam. Como o diretório 4 ainda não existe, ele vai ser criado juntamente com o seu subdiretório. Feito tudo isso, agora eu vou tentar remover os 4 diretórios que eu criei. Diretórios 1, 2, 3 e 4, com o rmd. Quando eu tentar removê-los com o rmd, vou receber uma mensagem de falha na remoção dos diretórios 1 e 4, justamente porque eles não estão vazios e o rmd é um comando para remover diretórios que estão vazios. Dessa forma, só os diretórios 2 e 3 aqui serão removidos. Então, para remover os diretórios restantes, o que eu farei é colocar rm-r e diretório asterístico.
pois dessa forma, com um asterisco, qualquer arquivo ou diretório cujo nome começa com diretório será mapeado como argumento para este comando. E aí o terminal vai inicialmente perguntar se eu quero entrar no diretório 1, e eu digito Y para yes, confirmando. Pergunta em seguida se eu quero remover o arquivo vazio, arquivo 1.txt, eu confirmo. Depois pergunta se eu quero remover o diretório 1, e aí eu confirmo. O mesmo processo é feito também para o diretório 4. E assim, ambos, diretório 1 e diretório 4, são removidos. Agora a gente vai ver como pode ser feita a listagem e a busca por arquivos e diretórios. A listagem, como a gente já tinha visto previamente, a gente pode fazer com o comando ls, que ele faz a listagem de todos os arquivos ou diretórios, a depender do que é passado como argumento, dando a quantidade de detalhes que a gente espera ter. A gente vai ver mais detalhes sobre isso quando entrarmos na parte de argumentos de comando. E para a busca de arquivos ou diretórios específicos, a gente tem um comando find. Indo agora para o terminal, a gente vai inicialmente usar o comando ls com "-l" para listar o que a gente tem no nosso diretório de documentos, que são os arquivos 1 e 2.txt. O arquivo 1, na verdade, é um diretório, como é sinalizado pelo D no início da linha, e o arquivo 2 é, de fato, um arquivo como sinalizado pelo traço. Seguindo, então, com o comando find, a gente vai fazer a busca de todos os arquivos que a gente quer a partir do nome. E aí aqui a gente vai selecionar apenas os arquivos finalizados com .txt, que casa de ser todos os arquivos que a gente tinha no nosso diretório. E aí, para detalhar mais essa busca, agora a gente pode colocar um novo parâmetro, que é o parâmetro de tipo. Então, adicionando o traço type e f, a busca vai ser feita apenas dos arquivos de fato. Colocando já o traço type D, vai ser feita apenas a busca pelos diretórios, como esperado. O mesmo comando no terminal pode ter diferentes comportamentos. Isso se dá justamente pela existência de argumentos para eles, que é o que nós vamos ver em mais detalhes agora. A maioria dos comandos segue um padrão simples de sintaxe, que é formado pelo comando, em seguida vem as opções e, por fim, os argumentos. Normalmente, as opções alteram o comportamento do comando e os argumentos são itens ou valores com os quais o comando interage. E aí, para isso ficar mais explícito, a gente tem aqui um exemplo que a gente já usou nesta aula, que é o do comando rm com o traço R. Bem, no rm-r novo diretório, quando eu passo isso para o terminal, entende-se que é o comando rm com a opção R e o argumento novo diretório. A opção "-r", ela indica a tentativa de remoção de toda a hierarquia de arquivos de cada um dos argumentos, que nesse caso o argumento é o novo diretório, o arquivo com quem o comando vai interagir. Ao longo deste curso, pode ser que a gente se refira a opções também como argumentos, mas é importante que se tenha desde já entendimento da diferenciação entre eles, tanto do propósito de cada um, que já foi mencionado, como da sintaxe, que no caso a diferença da opção para um argumento é que a opção vem precedida de um traço. Ao longo desta aula, já foram apresentados alguns comandos e variações que esses comandos possuem.
Variações essas que podem surgir tanto por usos variados das opções e dos argumentos de um comando. Uma dúvida que pode surgir a partir disso é como eu posso saber quais são todas essas variações que um comando específico pode ter. E é isso que nós vamos ver nesse momento. A maioria dos comandos Linux possui uma página de manual, que pode ser acessada com o comando man, nome do comando. Outra forma de se ter ajuda e mais informações sobre um comando é com a opção --help ou --h, que mostra como usar o comando, sendo que numa versão menos detalhada. Além disso, existe um utilitário chamado tldr, que pode ser instalado com o sudo apt install tldr ou baixado por meio deste link, que mostra exemplos de comando. Ele é bem parecido com o man, porém mais focado em exemplos práticos. Indo agora para o terminal, a fim de entender melhor as diferenças do man e do tldr, inicialmente a gente vai usar o tldr com o ls para ver o resultado disso. E aí a gente pode ver que são mostrados exemplos de aplicações mais práticas do ls. Aqui a gente está vendo o ls-a, que lista todos os arquivos, incluindo os escondidos. Agora, com o man ls, a gente vai ver que há um detalhamento bem maior e muito mais opções e variações que o ls possui, como é possível ver. E também são mostradas outras coisas opcionais, como autor, dependendo do comando também eles comentam um pouco sobre a história e enfim. E agora, Axa irá apresentar sobre comandos de manipulação de texto. Ok, então agora nós vamos falar sobre os comandos de manipulação de texto. Bem, nós temos inúmeros comandos de manipulação de texto, aqui nós vamos apresentar os principais, os mais utilizados, iniciando com o cat. Bem, com o cat nós podemos criar, concatenar, visualizar e redirecionar arquivos e os conteúdos dos arquivos dentre as opções que o cat tem. Ele utiliza o nome do arquivo como argumento e as opções para determinar quais as operações que ele vai ser efetuado, qual operação vai ser efetuada. Para conhecer as opções e várias opções, nós utilizamos de outro comando que auxilia nesse conhecimento, que é o /help. Qualquer comando que você coloca antes do /help, ele vai lhe trazer algumas informações sobre aquele comando, como as opções que ele tem, os argumentos que ele oferece. Então, basta digitar esse comando, nós temos o detalhe das opções que o cat possui. Em seguida, nós temos o comando head. O que é que o head faz? Ele é usado para mostrar no terminal o conteúdo do início de um arquivo. Por padrão, ele mostra 10 linhas, mas aí nós podemos alterar essa quantidade passando como parâmetro também para no head, né? Na comando do head. O tail, que é o próximo comando, ele é basicamente o inverso do head. Ele mostra as últimas linhas do arquivo. Também por padrão 10 linhas, né? Funciona da mesma forma. Então, ele faz isso. Em seguida, nós temos o comando tech. Ele exibe o conteúdo do arquivo, mas com a ordem inversa de linhas. Ou seja, ele exibe o arquivo do final para o começo. Basicamente, mostrando o fim para o começo, né? Em seguida, nós temos os comandos more e less. O more ele é menos utilizado, eles basicamente fazem a mesma coisa, digamos assim, mas o more ele é menos utilizado porque ele só tem a função de descer no arquivo, eles são comandos de navegação. Então, o more só tem a função de descer e o less, ele, quando você digita esse comando, você consegue usar a função para descer e subir no arquivo para navegar nele, né? E para usar esses dois comandos juntos, nós temos um comando,
um caractere muito interessante que é o pipe, que ele vai ser explicado mais à frente, que ele basicamente ele faz com que nós possamos utilizar mais de um comando no na mesma linha do terminal. Para finalizar, nós temos agora alguns comandos finais. O comando sort, basicamente como ele diz, né, ele ordena, ele também pode unir ou comparar o texto. Você pode utilizar ele para extrair informações dos arquivos, ordenar dados, ordenar por ordem alfabética, por exemplo, para listar arquivos, ordenado por nome, por data. Tem vários usos. O comando grep, ele basicamente procura um arquivo por padrão. Ele por padrão procura um arquivo. Sendo um filtro muito útil e usado, mas você pode, em combinações com outros comandos, você pode procurar outras coisas além de arquivos, né? Por padrão, ele procura um arquivo, mas se você utilizar ele juntamente com outros comandos, você consegue aí fazer uma busca em qualquer outro sentido. Aqui nós temos um exemplo, né, com cat, que nós vimos anteriormente, onde ele mostra apenas as linhas do arquivo que contenha o nome, né? Cat, arquivo.txt, o pipe, né, que faz a junção dos dois comandos, e o grep nome. Em seguida, nós temos o comando awk. É, esse comando ele é utilizado nas situações onde é necessário extrair algum conteúdo de um arquivo texto e montar relatórios formatados. Então, basicamente, ele lê nos arquivos informados uma linha por vez e para cada linha ele procura pelos padrões informados. Aí, quando ele encontra, ele executa uma ação específica. Por exemplo, se você está num arquivo e o arquivo tem datas, você pede com o AWK que ele pegue exatamente as linhas onde tem uma data específica, por exemplo, uma data 23 de janeiro. Então, e salve essas informações em outro arquivo. Então, ele vai basicamente ler o seu arquivo, procurar lá o padrão, que é 23 de janeiro, e salvar no outro arquivo onde tinha essa linha. Agora nós vamos começar uma prática sobre os comandos de manipulação de texto. A gente está aqui no terminal. Vamos inicializar com o comando cat, usando também o comando /help para nos passar as informações do comando cat, né? Algumas opções que ele tem. Por exemplo, o show all com "-a", o "-n", que é o número, né, de numerar todas as linhas. O show all é de mostrar tudo. Então, agora nós vamos aplicar o comando cat ao arquivo música.txt que tem nesse computador, juntamente com o comando less, né, usando o pipe comando less. Aqui ele vai mostrar o que tem dentro do arquivo, através do cat, né, do uso do cat, e o comando less nos permite fazer essa movimentação de baixo para cima no arquivo. Agora a gente vai utilizar outro comando, que é o more. O more só permite nos movermos para baixo, enquanto o less permite a movimentação de cima para baixo, o more só permite para baixo. Então, assim que você termina o arquivo, ele sai. Você movimenta ele com Enter, né? Então, agora nós vamos para o comando head, que vai mostrar as 10 primeiras linhas da música. Por padrão, nós temos as 10 primeiras linhas, mas ele mostra também, se você passar o parâmetro da quantidade de linhas, a quantidade de linhas que você quer. Nós vamos agora para o tail, que é praticamente o oposto, que mostra as últimas linhas, né? Enquanto o head mostra as primeiras, o tail mostra as últimas linhas. O próximo é o sort, que ele ordena o arquivo, né? Por exemplo, deixou tudo ordenado, essa não era a ordem original, e ele deixou tudo ordenado de acordo com as letras das primeiras frases. Em seguida, nós temos o grep, que ele faz uma busca no arquivo, então nós vamos passar como parâmetro o "-i" e a palavra que nós queremos buscar, né, que seria o to. Então, ele nos retorna aí as ocorrências do to na música e retorna de uma cor diferentezinha para deixar em evidência, né?
Então, vamos seguindo aqui falar sobre os caracteres Coringa. Eles são comumente chamados de wildcards. Eles são expressões, digamos assim, que nós utilizamos junto com os comandos para aplicar determinadas ações. Pode ser em mais de um arquivo por vez, ou até para encontrar parte de uma frase, um arquivo de texto. Nós usamos eles também para fazer as composições, né? Existem vários outros usos para os wildcards, além desses citados, mas eles podem ser representados de duas formas principais, que são os Goblin Partners e as expressões regulares. Para os Goblin Partners, a gente usa os comandos para manipular vários arquivos ao mesmo tempo, como aqui nós temos o exemplo do rm*.pdf, né? Que aqui, no caso, ele vai pegar, não importa como começa o nome do arquivo, contanto que ele termine com .pdf, ele vai estar fazendo a função do comando, que aqui é remover, né? Então, o asterisco ele funciona exatamente para isso, para como se o computador ignorasse todo o início, dizendo para o computador, eu não importa o que está no início, mas eu quero os que terminem com .pdf. Então, ele vai aplicar e fazer a função. E as expressões regulares, elas são geralmente utilizadas por arquivos que manipulam texto. Aí, nesse caso, nem todos os comandos já suportam essas expressões regulares, né? Porque elas são mais voltadas para esse uso. Especificando aqui nos Goblin Partners, a gente tem alguns caracteres especiais, né? Como nós vimos o exemplo ali em cima do asterisco. Então, são diversas expressões, a, o ponto de interrogação, que ele expressa qualquer caractere que você necessitar. O asterisco, que é zero mais de um caractere, né? Que foi o caso anterior. Temos as chaves, os colchetes, que são qualquer caractere dentro dos colchetes. Aí tem as chaves, entre outras expressões. Existem vários caracteres especiais que se comportam como Globe Partners. A gente tem um atalho, digamos assim, no terminal para observar esses outros caracteres, que é o main glob. Então, se você quiser conhecer mais sobre os demais caracteres, é interessante que você digite aí no terminal, que ele vai apresentar mais informações sobre. E as expressões regulares, falando um pouco mais detalhadamente sobre elas, é basicamente um método formal de se especificar um padrão de texto a ser procurado em um ou mais arquivos. Ou seja, você basicamente vai fazer uma refinação no seu, quando acompanhado ao seu comando. Também possui os caracteres especiais, né? Temos ponto, barra, o asterisco também. Entre diversos caracteres, ele tem o mesmo macete do Globe Partners, que é o main regex, para a gente observar mais informações sobre ele no terminal. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre redirecionamento de streams e composição de comandos. Bem, sobre o redirecionamento de streams, nós precisamos saber que um comando ele sempre gera uma saída. Aí depende onde ela vai ser incorporada. Às vezes ela vai diretamente para um arquivo, às vezes ela aparece no terminal. Então, o que acontece? O redirecionamento de streams faz com que a gente pegue essa saída e consiga direcionar para onde ela vai estar. Então, ele basicamente gera outra saída que pode ser incorporada por outro comando, e assim por diante, até o resultado dos comandos aparecer em um local específico. Então, a gente pode realizar um comando, a saída desse comando, ao invés de sair no terminal, por exemplo, ela vai ser pega por outro comando e assim sucessivamente. Aí, esse caminho que a gente faz de passar de comando para comando a saída, a gente chama de redirecionamento. O operador que faz isso é o maior. Ele pode enviar a saída de um comando para um arquivo ou ler a partir de um arquivo.
Com o comando echo, a gente consegue mostrar a saída num padrão seguido por uma nova linha. Então, a gente faz esse redirecionamento com o maior, por exemplo, e com o echo a gente faz com que ele coloque a saída e adicione uma linha. O comando utilizado em scripts para exibir as mensagens na tela em um arquivo, ele também é esse comando, e normalmente ele é utilizado para auxiliar a composição de comandos, que vamos ver mais à frente. As composições de comandos, nós temos um caractere muito específico, que é o pipe. Basicamente, a gente tem uma mesma linha no terminal para fazer várias funções utilizando diversos comandos. Então, a gente consegue digitar mais de um comando por vez, compondo os comandos diversos, né? O pipe, ele realiza justamente essa junção, permitindo juntar dois ou mais comandos executados em sequência. Aí, quando a gente utiliza mais de um comando, mais de dois comandos com redirecionamento, nós damos o nome dessa operação a pipeline. O pipe seria apenas os dois, né? E o pipeline o conjunto. Então agora nós vamos iniciar uma prática sobre redirecionamento, né? Vamos utilizar o comando ls, que é um comando que nós vimos anteriormente, que ele lista os arquivos e os diretórios de um diretório. Então aqui nós vamos redirecionar ele com símbolo maior para o arquivo exemplo.txt. Você vê que ao clicar em Enter, não aparece mais no terminal o resultado do ls, né, que normalmente apareceria, porque ele foi redirecionado para o arquivo exemplo. Então o resultado que sairia no comando ls foi redirecionado por exemplo. Nós podemos observar aqui, usando o cat, o conteúdo do exemplo e exatamente o conteúdo que deveria sair, que deveria sempre aparecer no terminal, como mostramos agora, com o comando ls. Utilizando o símbolo maior duas vezes, nós adicionamos o conteúdo ao final do arquivo. Então, ao invés de sobrescrever, como sobrescreveria apenas com um sinal, nós adicionamos ao final. Essa é a grande diferença do uso dos dois símbolos. Então, você vê que ele é adicionado ao final. Agora vamos falar um pouco sobre o histórico de comandos. Bem, quando nós utilizamos os comandos, às vezes nós queremos utilizar alguns repetidos que nós já utilizamos anteriormente. E aí você se esqueceu como funciona aquele comando. Aí você quer, por exemplo, lembrar como é que você tinha digitado aquele comando. Uma solução que nós temos para isso é olhar, por exemplo, no histórico de comandos. O comando history, ele exibirá o histórico de comandos de sua sessão. Então, quando você digita o comando history lá no terminal, você consegue ter acesso a todos os comandos que você digitou, dependendo da quantidade, né? Ele não vai conseguir demonstrar todos, mas a grande maioria, principalmente os mais recentes, vão estar lá. O mesmo histórico ele pode ser encontrado no arquivo .bash/history na pasta home, mas lógico que digitar o comando é mais simples, né, no terminal. Quando você digita esse comando, no começo de cada linha existe um número, e esse número você pode estar utilizando para recuperar o comando e fazer a execução dele, né, novamente. Então, para a gente fazer uma busca, né, que é a forma mais útil quando a gente está utilizando o comando history, que é para buscar comandos já feitos, a gente pode fazer uma combinação do history com o grep para procurar uma palavra específica que você lembrou e você quer estar resgatando ali aquele comando, dentre outras coisas. E você também pode deletar o histórico de comandos, né? Para deletar ele, você pode usar o mesmo conceito do número da linha que cada comando tem no histórico. E aí você digita o history, -d e o número da linha. E tem também a função de apagar completamente o histórico, né? Que é o history -c, /c. No histórico de comando, a gente também consegue navegar usando as teclas direcionais para cima e para baixo. E o comando exclamação repete o último comando executado. Então, são esses uns atalhos bem interessantes quando a gente utiliza o terminal em busca de comandos que a gente já
já executou e se esqueceu. É bem interessante. Então, agora nós vamos falar sobre os editores de textos do Linux. Bem, por padrão, o Linux vem com o VI, que é um editor de texto padronizado em todas as máquinas Linux. E ele é um editor muito bom para se utilizar quando você está no ambiente do terminal. Por exemplo, quando acessamos o sistema de forma remota via SSH, ele é bem útil, mas ele não possui interface gráfica. Sendo assim, ele tem essa dificuldade por trás, porque ele se utiliza alguns comandos não intuitivos. Aqui a gente tem alguns exemplos de editores que a gente pode estar editando arquivos de texto. O VI, que é o que vamos apresentar hoje, VI/o Vim. Temos o NaN e temos o SED, mas agora nós vamos apresentar o VI. Bem, ele não tem uma interface gráfica, mas tem um programa que realiza essa interface gráfica para ele, que é o Improved 8.0, que ele tá com essa interface gráfica aí mostrada na imagem, mas por padrão a gente utiliza ele pelo terminal mesmo. Então é só utilizando os comandos. Bem, o VI ele é um editor de texto que está presente na maioria dos sistemas, né, que eu já falei anteriormente. E o Vim, que é a interface mostrada anteriormente, é uma versão desse editor, com alguns outros recursos, né? Ele é um editor modal, que tem comandos diferentes para cada modo, sendo esses modos o Normal Mode e o Insert Mode. O modo inicial é o Normal Mode, né? Esse modo serve principalmente para navegação, que é feita com as teclas H, J, K e L, ao invés das teclas direcionais que nós utilizamos normalmente em outras situações, né? E o Insert Mode é o modo de inserção de texto, né? Quando nós vamos escrever diretamente no arquivo. Ele funciona normal, como outro arquivo, né? Você pode digitar perfeitamente. Mas para entrar nesse modo, você precisa digitar I ou a tecla A. Bem, outros modos são o Visual Mode, que é o modo de seleção de texto. Para entrar nesse modo, basta apertar a tecla V. E a tecla V quando a gente está no Normal Mode, né? E a gente usa as mesmas teclas lá de cima, Normal Mode, para navegar entre as direções, né? H, J, K e L. O Command Mode é o modo em que se digita os comandos. Então, os comandos deste modo iniciam com a tecla dois pontos, né? Com aqueles dois pontinhos. E, por exemplo, para fechar o editor, você precisa digitar dois pontos Q. E dois pontos W é para salvar o arquivo. Existem outros comandos mais específicos, né? Nós estamos tratando aqui bem do básico. Então, nós vamos agora para uma praticazinha para ver como funciona. Então, vamos para mais uma prática. Agora vamos a uma prática de VI, né? Mexer um pouquinho com o VI, alguns comandos dele. Então, inicialmente nós vamos abrir o terminal, né? Que nós temos no terminal. E para entrar no VI, nós precisamos teclar as teclas V e I. E logo em seguida de colocarmos essas duas letras, nós escrevemos o nome do arquivo que vamos criar, né? Aqui eu criei como música.txt. Aí nós estamos agora no modo visual. Nesse modo visual a gente não consegue digitar. Para a gente poder digitar, a gente só consegue visualizar, né? O próprio nome já diz. Para a gente poder digitar nele e colocar informações, nós precisamos apertar a tecla I. E agora, quando a gente aperta a tecla I, nós vemos que ele já está no modo de inserção. Aparece lá no canto inferior esquerdo da tela. Então, nós já começamos a escrever, né? Coloquei aqui a enunciação, conseguimos digitar normalmente. Para fazer outros comandos além de digitar, por exemplo, aqui eu vou copiar uma letra, que é a letra dessa música, e vou colar. Para colar, a gente copia normal. Para colar, a gente precisa usar o Ctrl Shift V. Ele é um pouquinho diferente dos demais, né? Normalmente a gente usaria só o Ctrl V, aqui a gente usa o Ctrl Shift V. Para andar num arquivo normal, as teclas WS, e para salvar a gente precisa usar uma coisa diferente. A gente precisa usar dois pontos W
e para sair o dois pontos Q. Então, é basicamente isso. Para visualizarmos nosso arquivo novamente, a gente faz o mesmo comando de entrada no terminal e conseguimos visualizar já o arquivo salvo lá no terminal. Para sair, dois pontos Q. E é isso. Agora vamos seguindo com arquivamento e compactação. Bem, nós temos os arquivos, né? E nós, né, às vezes precisamos compactar os arquivos, né? Transformar vários arquivos em um arquivo só para poder estar enviando e-mail, para poder estar enviando entre outros meios. Então, para isso, nós temos apresentando aqui 3 tipos, que é na verdade, vamos apresentar 4. Nesse primeiro slide a gente tem 3. Nós temos o TAR, o ZIP e o GZIP. Bem, o TAR, ele é um formato de arquivamento de arquivos, né? Ele se tornou largamente usado para armazenar vários arquivos em um único, preservando informações como datas e permissões. Isso é muito importante. São pequenos detalhes que diferenciam eles, então esse é um deles. E apesar de ser o mais comum dos sistemas Unix, este formato ele é suportado pela maioria dos descompactadores também do Windows. Então, ele é um formato bem disseminado, né? Aí temos o zip, que eu diria que é o mais comum. Ele é um formato de compactação, tem compatibilidade nativa com vários sistemas operacionais, né? Então, eu acredito que ele é o mais disseminado ainda, ele é um mais comum utilizado. Vai estar sendo utilizado basicamente em todos os sistemas operacionais. E alguns softwares já fazem automaticamente essa compactação com esse formato, né? E o gzip, ele é uma derivação do zip, né? Ele é outro formato de compactação, onde o arquivo é substituído por um arquivo compactado com a extensão .gz. Nesse arquivo, são mantidos o dono, as permissões e as datas de modificação do arquivo, assim como no tar. Seguindo, nós temos o RAR, né? Ele já é um pouco mais diferenciado. Essa é uma extensão, ele é um mecanismo de compressão, né? Além de fazer a compactação, ele também comprime. Então, ele foi desenvolvido por um russo. Quando você cria o arquivo RAR, ele basicamente é um container de dados, ele gera um container de dados, ou seja, múltiplos arquivos compactados em um só, né? É uma compactação, mas ele consegue fazer a compressão ao mesmo tempo. Então, o uso do formato RAR, ele já tem um contexto histórico, né? Ele foi criado em 1993 e de lá para cá vem se popularizando entre os usuários justamente por essa compressão. Por exemplo, quando a gente compara com o formato zip, que comprime até 4 gigas, o RAR ele suporta mais de 8 bilhões de gigabytes. Então, assim, a diferença é bem extrema. E também ele possui outros recursos, como dividir o documento em várias partes, assim facilitando a transferência de altos volumes de dados, né? Ele também tem a opção de aplicar a criptografia e recuperar os dados corrompidos. Então, ele já vai um pouco mais além do que só a compactação dos arquivos, né? Um mecanismo interessante oferecido por sistemas operacionais são as variáveis de ambiente. Aqui no caso do Linux, a gente vai ver como elas são úteis para alterar o comportamento do terminal a fim de adequá-los às necessidades do usuário. As variáveis de ambiente são valores armazenados de maneira dinâmica que podem alterar o comportamento de processos no sistema operacional. Um conjunto de variáveis de ambiente já são automaticamente criadas pelo Ubuntu. Essas variáveis podem ser listadas com o comando env e em breve a gente vai ver a execução desse comando no terminal. Já para exibir o comando de uma variável específica, utiliza-se o comando echo
Em seguida, como argumento passa-se cifrão e o nome da variável. Alguns exemplos de variáveis de ambiente e o que elas armazenam são PWD, que a gente tinha visto no início deste vídeo, que ele é um comando. No caso, ele também se enquadra como uma variável de ambiente, que armazena justamente o diretório atual em que se está localizado no terminal. E aí aqui é importante pontuar a noção de armazenamento dinâmico apresentado na definição de variável de ambiente, porque o PWD, por armazenar o diretório atual em que se está localizado, certamente ele não vai ter um valor estático. Esse valor vai mudar ao longo da navegação pelo terminal. Existe também a variável home, que ela armazena o caminho do diretório home do usuário logado, e também existe outra variável que é a variável logname, que ela armazena o usuário logado que está usando aquele terminal. Então, variáveis de ambiente tanto podem ter o papel de armazenar caminhos diretórios, como também de armazenar textos como usuário, sistema operacional e afins. E esses aqui são só os exemplos de muitas que existem. E para mais informações sobre essas variáveis de ambiente, utiliza-se o comando main bash. Então, para entender melhor o conceito de variáveis de ambiente, agora a gente vem para o terminal. Inicialmente usa o comando env, que vai mostrar as variáveis de ambiente setadas automaticamente pelo Ubuntu. E aí que a gente pode ver que são diversas variáveis de ambiente, com destaque a gente pode dar aqui para as variáveis home e pwd que foram comentadas no slide. Então, seguindo aqui, agora o que a gente vai fazer é ver o uso da variável pwd de fato. Inicialmente a gente vai agora para o diretório root com o cd barra e usando o echo para ver o conteúdo de pwd, a gente percebe que realmente agora o que a variável pwd armazena é o barra, que é o diretório onde a gente está. Agora o que a gente vai fazer é se mover para o diretório home. Isso a gente faz com o cd cifrão home, utilizando o conteúdo da variável de ambiente home, e com o echo pwd a gente percebe que de fato a gente voltou ao diretório home. Um ponto interessante sobre o comando cd é que quando você não passa argumentos para ele, o que ele entende é que você quer se mover para o diretório que está armazenado na variável de ambiente home. Então o que a gente vai ver é a execução disso agora no terminal. Inicialmente a gente vai se mover para o diretório root com o cd bar. E aí, estando no diretório root, o que a gente vai fazer agora é passar para o terminal o cd sem argumento algum. Com o eco da variável de ambiente pwd, a gente vai conseguir ver que de fato a gente se moveu para o diretório home, passando para o terminal apenas o cd sem argumento algum. Para finalizar essa parte inicial, agora a gente vai criar uma variável de ambiente localmente, que vai ser chamada de minha variável, e aí a gente coloca o nome igual e entre aspas o conteúdo dessa variável. Para testar se ela foi criada, a gente pode usar o echo, cifrão, o nome da variável de ambiente, e aí a gente vai ver que, de fato, essa variável já foi setada nessa seção do terminal. Uma das variáveis de ambiente mais importantes que existem é a variável path. Essa variável, ela contém uma lista ordenada de caminhos. E por que ela é tão importante? Ocorre que sempre que um comando é executado no terminal, o Linux irá procurar pelo seu respectivo arquivo executável nos diretórios apontados pelos caminhos contidos nesta variável path.
Então, caso mais de um caminho contenha o executável esperado, o sistema irá escolher o primeiro deles. Por isso que existe essa ordenação, essa noção de ordenação dessa lista de caminhos. De volta ao terminal, a gente vai dar um eco na variável de ambiente path e veremos então que ela realmente é composta por diversos caminhos, todos separados por 2 pontos. Fazendo uso do comando with agora, sendo passado como argumento para ele o ls, a gente consegue ver que toda vez que eu passo para o terminal, aqui no meu caso o ls, ele vai buscar o arquivo que está na pasta user e subpasta bin. E isso é o que é, por debaixo dos panos, um comando no terminal. Ele é um arquivo binário que fica armazenado em alguma pasta dentro do seu dispositivo, e aí toda vez que você passa esse comando para o terminal, ele faz a busca no path a fim de saber qual vai ser o arquivo que vai ser executado para que o comando tenha a sua execução feita. Chegamos então ao final da aula do primeiro módulo. Podemos dividir o que vimos até aqui em sistema de arquivos e diretórios, manipulação de texto, editores de texto, arquivamento e compactação e variáveis de ambiente. No próximo vídeo do módulo 2, veremos gerenciamento de usuários, instalação de programas, gerenciamento de processos, de serviços e ferramentas de rede. Aqui estão as referências usadas e até o próximo módulo.